Olá, pessoal. Boa tarde para todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, e é disso que se trata o nosso projeto Manual do Proprietário, com vocês há mais de uma década, trazendo semanalmente dicas, comento estudos científicos, respondo dúvidas de vocês. Isso é muito importante para você que está sintonizando agora na Mundial e não conhece ainda o programa Manual do Proprietário. Fica algumas dicas muito importantes, como nosso e-mail de contato para sugestão de pauta, para dúvidas, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails com sugestão de pauta, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo prepara todo esse material com muito carinho, me entrega, e assim eu torno muito mais interativo o nosso papo, muito mais do seu interesse. Eu vou responder agora uma questão da Maria Alice Guimarães Mucida. Ela fala assim: Edmond, boa tarde, escuto sempre o programa e eu precisaria de um remédio que substituísse a simvastatina, que é uma droga bloqueadora do colesterol, que traz inúmeros efeitos colaterais, né? E eu queria saber o que eu posso usar no lugar dessa droga e que eu tivesse menos efeitos colaterais e os benefícios. Então, vai aí uma dica muito legal. Eu tenho há anos e anos usado no consultório, em formulações, uma substância chamada policosanol. Policosanol, né? Você pode usar isso de 10 a 50 miligramas por dia. Eles têm um efeito muito semelhante às estatinas da indústria, sem os efeitos colaterais importantes como a disfunção renal, a disfunção hepática, a questão da cognição, memória, dores musculares. Eu nunca tive um paciente com uma queixa usando policosanol. Tá? Então, o policosanol, uma outra planta muito interessante para ajudar nesse aspecto de quem tem que controlar esse colesterol, porque nem é todo mundo que é indicado a usar estatinas, na verdade, estaria se beneficiando disso. Eu já falei para vocês disso num livro anterior meu, Manual do Proprietário, e vou falar um pouco mais no novo livro que vai estar aí para vocês no começo de 2019, provavelmente só após o Carnaval, porque antes fica difícil de conseguir as coisas, mas o livro está pronto, está em fase de revisão e eu falo mais um pouco. Então, o policosanol é muito importante e o Gugu também na dosagem de meia grama a 1 grama por dia, pode ser utilizado junto com o policosanol, que aumenta mais ainda os efeitos e vocês vão ver que conseguem controlar muito bem sem ter que usar drogas, tá ok? Então você, por exemplo, que ouviu agora, você está no seu escritório, você está trabalhando, você está no telefone, você está no carro e você não tem como anotar essas substâncias para controlar o seu colesterol, como policosanol, como Gugu, fica aí mais uma dica, uma ferramenta muito importante para vocês usarem, que é o youtube.com. Tudo que eu falo para vocês aqui, depois de 3, 4 dias no máximo, já está no YouTube. Então é muito simples. Vão youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior, e vocês podem ouvir aos finais de semana, tranquilamente, na sua casa, anotar, pesquisar e pôr em uso todas essas dicas que a gente passa aqui para vocês. Tá ok? Então eu respondi aqui a Maria Alice, e hoje eu queria falar com vocês, porque eu sempre comento com vocês que o grande problema é não se tratar as causas das doenças, né? E também aguardar a pessoa ficar doente para se tratar somente os sintomas. Então, nós não estamos atuando sobre as causas, não estamos fazendo uma prevenção efetiva contra a doença. Então vai aqui uma dica que eu já tenho dado para vocês alguns programas que eu acho muito importante. E essa dica para prevenir todas as doenças, né, é tomar uma água de boa qualidade. Então, se você já tem um filtro bom na sua casa, ou se você compra água mineral de galão, essa dica que eu vou passar para vocês é muito importante, eu queria que vocês anotassem, porque é um dispositivo muito pequenininho,
que pesa menos de 30 gramas, um disquinho, né, bem pequeno, que você coloca dentro do seu filtro, ou na sua jarra de água, ou no seu galão de água. E ele fica trabalhando no sentido de aumentar a alcalinidade dessa água, de aumentar a capacidade antioxidante dessa água, ou seja, ele leva o potencial de oxidorredução lá para baixo, né, menos 450, menos 500, tornando essa água altamente antioxidante. E ela é antioxidante, isso que é muito interessante, não por aniquilar, acabar com todos os radicais livres, mas ela vai bater de frente com o radical livre, que é o mais perigoso e o qual nós não temos antioxidante específico para combater. Nem os antioxidantes que o nosso corpo produz e nem os convencionais que a gente conhece, como vitamina C, vitamina E, vitamina A, ácido alfa-lipoico, nada, que é o radical hidroxila. E essa água, ela tem a capacidade de cuidar muito bem, de segurar a ação, de combater esses radicais de hidroxila e modular simplesmente outros radicais, o superóxido, o peróxido de hidrogênio, que vão ter as atividades naturais e necessárias dele no organismo, que são de controlar as invasões por germes patogênicos que nos fazem mal. Então, ela simplesmente modula essa ação oxidativa para a gente ficar num estado ideal. Também diminui a tensão superficial da água, tornando a água muito mais hidratável. Então a água consegue chegar com muito mais facilidade à célula para exercer todas as funções metabólicas. E esse disquinho mineralizador, chamado Jimmy, é muito fácil de vocês assistirem os testes. Eu vi pessoalmente os testes e fiquei realmente encantado e passo essa dica para vocês. Então vão no site www.aguajimmy.com.br. Então eu vou soletrar para vocês. Aguajimmy, Jimmy, D de dado, I de igreja, M de macaco, I de igreja. Aguajimmy.com.br. Vejam os testes lá. Eu acho muito interessante. Você pode carregar esse disquinho com você para onde você for, para onde você for viajar, utilizar. É o melhor custo-benefício que eu vi no mercado. Ele vai te custar R$1 por dia para te oferecer 6 litros de uma água da melhor qualidade possível, que essa água eu quero que você use no seu café, para fazer seu café, fazer seu chá, fazer seu suco, fazer sua comida, para beber. E isso sim vai estar fazendo medicina preventiva e cuidando da sua saúde. Então, é www.aguajimmy.com.br. Jimmy, tá? De disco mineralizador. aguajimmy.com.br. Dê uma olhada que eu acho que realmente vai ser muito importante em termos de prevenção. E falando em prevenção, pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho mais sobre microbioma, sobre esses bons germes, essas boas bactérias que se especializaram a viver conosco por milhares de anos. E nós somos o que somos hoje graças à influência dos genes dessas bactérias junto aos nossos genes, né? Então, eu vou ler e comentar com vocês esse trabalho muito legal, que fala assim, que a dieta americana acaba com os germes originais de imigrantes. Então, dentro de cada um de nós existe um império de germes com trilhões de moradores, cerca de 1/4 de quilo do nosso corpo é formado pelas bactérias do nosso intestino e por os seus genes. Ainda que micróbios sejam pequenos, um microbioma saudável e diversificado é poderoso. Sua influência, sugerem estudos, permeia a condição humana, desde viradas de humor até alterações emocionais, né, a ganhos de peso e as várias doenças que acompanham essa ganha de peso. Há provas crescentes que indicam que a localização geográfica tem impacto profundo sobre a diversidade de micróbios e, em alguns lugares, a diversidade é menor que outros. Um novo estudo publicado no começo de novembro na revista Cell é um estudo que acompanhou imigrantes de várias gerações do Sudeste Asiático, principalmente da Tailândia, que se mudaram para os Estados Unidos.
Seus micróbios reagiram a essa mudança. Ao chegarem ao território americano, a diversidade microbiana dos imigrantes se reduziu e passou a se assemelhar ao microbioma muito menos variado que os americanos do local portavam. Ao mesmo tempo, a presença de obesidade entre as imigrantes disparou. Então você adquire o microbioma do novo país e possivelmente alguns dos novos riscos de doenças que são mais comuns ali. Olha que interessante. Nos Estados Unidos, os imigrantes que vão à escola passaram a comer alimentos ricos em açúcar e gordura e o seu microbioma, obviamente, mudou em apenas alguns meses. O índice de obesidade entre muitos dos imigrantes estudados também aumentou em, veja só, 600% o índice de obesidade. As pessoas que se tornaram obesas também perderam 10% adicionais da diversidade do seu microbioma, da sua flora. Filhos de imigrantes perderam mais 5 ou 10% da diversidade da flora também. Com a queda dessa diversidade microbiana, aumenta o risco de doenças como diabetes, obesidade e, obviamente, junto cursa infarto, AVC, câncer, que nós já sabemos está intimamente ligado com obesidade e diabetes. Estudos anteriores já haviam revelado que os moradores de países em desenvolvimento tendem a ter maior diversidade no seu microbioma e menor risco de doenças metabólicas. E também era sabido que se mudar de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido como os Estados Unidos, eleva o risco dessas doenças. Mas ninguém havia testado ainda. Né? Ninguém tinha... mas agora o microbioma mudava depois que a pessoa se tornava imigrante. Então isso era muito nítido, essa associação. A associação percebida entre mudanças de fatores dietéticos rumo a uma dieta mais ocidental e a perda de diversidade bacteriana foi particularmente notável nesse pessoal estudado. Mas as mudanças na dieta ocorreram mais lentamente do que as mudanças no microbioma, o que sugere que há outros fatores envolvidos nesse processo todo, né, além da comida americana em ação. Constataram que a dieta não basta para explicar a rápida ocidentalização do microbioma dessa nossa flora intestinal. E suspeita-se, e é muito possível, que diferenças na água potável, olha de novo aí a gente falando de água, não é? Acabei de falar para vocês do DIME, da água potável, e nos antibióticos em uso também contribuem para essa diminuição da boa flora intestinal das pessoas que migraram. O nível de industrialização tem correlação com uma queda da diversidade também das bactérias. Os povos indígenas da América do Sul, por exemplo, têm cerca de 2 vezes mais espécies de micróbios em seus organismos que a pessoa média dos Estados Unidos. Sabíamos, com base em alguns estudos pequenos, que o microbioma muda e sabemos há muitos anos que adotar um estilo de vida ocidental está associado a uma presença maior de doenças. Alguns cientistas que fizeram parte do projeto Microbioma do Imigrante examinaram microbiomas por meio de amostras de fezes de mais de 500 mulheres. 2 grupos étnicos da Ásia, os Hmong e os Karen, representaram grande proporção dos imigrantes radicados em Minnesota, nos Estados Unidos. Algumas das mulheres de Hmong e de Karen estudadas viviam na Tailândia e lá ficaram. Outras eram imigrantes de primeira e segunda geração nos Estados Unidos. Para obter um retrato do antes e depois, os pesquisadores obtiveram amostras do microbioma de 19 mulheres Karen antes da sua partida da Tailândia e depois da sua chegada aos Estados Unidos. Os cientistas compararam todos esses microbiomas aos de 36 mulheres de ascendência europeia nascidas nos Estados Unidos e que viviam nos Estados Unidos. A espécie dominante no microbioma mudou de uma variante de bactéria do grupo Prevotella para um grupo de bactérias conhecido como bacteroides. E o que acontece? Essa Prevotella, ela produz enzimas usadas na digestão de alimentos fibrosos, né, que são mais comuns na Ásia do que nos Estados Unidos. Por exemplo, na Tailândia, as mulheres comiam muito mais palmitos, cocos,
tamarindo e a parte bulbosa de uma planta chamada konjac. Segundo esses cientistas, sabe-se, com base em estudos com animais, que a presença do conjunto errado de micróbios pode causar obesidade, entre outras doenças. Em uma pesquisa pioneira, olha que interessante isso, conduzida pela Universidade de Washington, em St. Louis, cientistas removeram germes de mulheres obesas e os transplantaram para camundongos saudáveis. Os camundongos, que aconteceram, ficaram obesos também, mesmo que estivessem recebendo a mesma comida do que o grupo de camundongos do lado, que não receberam o transplante do bioma fecal de mulheres obesas. E, para falar mais ainda disso, isso reforça o que eu digo para vocês na importância de estarem comendo uma dieta baseada em vegetais, em plantas, porque elas contêm as fibras, e as fibras são os alimentos prediletos das boas bactérias do nosso microbioma. Então, quanto mais fibra vocês comerem, melhor vocês vão estar nutrindo esse seu microbioma e assim se afastando de obesidade, diabetes e as várias doenças que costumam acompanhá-las e muito de próximo, muito de perto, tá ok? Antes de continuar conversando com vocês, eu vou ter tempo hoje para responder algumas perguntas aqui ao vivo. Eu vou deixar aberto o telefone da rádio, que é 3171-0221 e 3262-4490. Voltando à questão da fibra e da dieta, no novo livro Manual do Proprietário, eu comento com vocês um trabalho chamado The China Study, onde foram acompanhados durante 21 anos grupos de milhares de pessoas na Ásia, na China, em regiões rurais e pré-rurais, e ao mesmo tempo um número igual de americanos que tinham idade média de 40 anos, índice de massa corporal normal, ou seja, não tinham gordinhos ou magrinhos, e nenhum deles, dos dois grupos, eram portadores de doenças degenerativas, como hipertensão, diabetes, nada que se soubesse. E esses grupos foram acompanhados por 21 anos, até 2005. E nesse estudo participaram dezenas de universidades no mundo todo, entre Europa, América do Norte, Ásia, porque eram muitas pessoas a serem entrevistadas, examinadas, colhido material e mandado para banco de dados todos os anos, durante os 21 anos. Ao chegar ao final desses 21 anos, foram constatar o que aconteceu com os dois grupos. E o grupo de americanos tinha uma incidência estratosfericamente maior de obesidade, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, câncer, do que o grupo de chineses. Mas por que acontecia aquilo? E eles, na época, em 2005, chegaram a duas conclusões. Primeiro, que o grupo de americanos comia uma quantidade de proteína animal inúmeras vezes maior do que o grupo de chineses, que comiam um prato enorme de vegetal, não é? Tudo que você pode imaginar, folhosos, legumes, cogumelos, com tirinhas de frango, tirinhas de peixe, tirinhas de carne. Por quê? Porque era caro. Então, os americanos comiam 5 hambúrgueres por dia, uma omelete com 5 ovos, bacon, cream cheese para tudo que era lado, quer dizer, era muita proteína animal, e o outro grupo de chineses, pouquíssima proteína animal. E a outra coisa é que os americanos comiam nada de fibra, enquanto os chineses comiam milhares de vezes mais fibras do que o americano, porque as fibras são nos vegetais. Então, constatou-se que o excesso de proteína animal e poucas fibras são dois dos grandes monstrinhos causadores de doença. Eu vou atender uma pessoa que está na linha. Boa tarde, pois não? Oi, boa tarde, quem é? Boa tarde, é a Aparecida aqui da cidade de Sumaré, perto de Campinas. Pois não, Aparecida. Doutor, eu tive uma crise de labirintite, pelo menos o médico diagnosticou, né? Aí ele me passou aquele Vertil. Aí eu comecei a tomar e comecei a engordar muito, né? Porque eu não sou de comer, como bem, coisa bem light, tô bem sossegado na alimentação, com tudo natural, né? Tá. Aí eu parei de tomar, mas não deu mais a crise também, né?
Tá, então deixa eu te falar. Aí ele falou que eu tinha que tomar até o final, tal, da caixinha, mas eu não quis tomar. Pode ocasionar algum problema depois? E ele falou que pode voltar mais forte. Ok, Aparecida, eu vou te responder pelo rádio, pode me ouvir, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Muito obrigada, doutor. Bom Natal, bom fim de ano para você. Deixa eu falar uma coisa. Os quadros de labirintopatia estão cada vez mais frequentes. O labirinto é um órgão do equilíbrio que ele está muito externo no nosso crânio. Então ele está muito susceptível por ações de todo tipo de toxicidade. Então é barulho, poluição ambiental, poluição atmosférica, poluição sonora. Então está muito comum hoje em pacientes jovens sem outros problemas, apresentarem problemas de tontura, de enjoo, de zumbidos no ouvido. Isso muitas vezes em função de uma má circulação do labirinto que está sempre agredindo. Normalmente, na fase inicial, se usam remédios que já são usados há décadas e com bons resultados, no caso o Vertix, que ela está falando, a flunarizina. Eu costumo usar só no primeiro mês, né, do tratamento, isso. E eu já entro também com uma planta que faz esse trabalho, que é muito legal, que é a ginkgo biloba. Ginkgo biloba, zinco e zinco ajudam muito nisso. Então, nas 2, 3 primeiras semanas, quando os sintomas são muito intensos, obviamente eu não vou esperar 2 semanas só com a ginkgo biloba para ela começar a fazer efeito e as pessoas sofrendo. Então, eu falo, pode começar a tomar um remedinho como esse. Tem vários, né? O Vertix, o Vertizin D, o Labirin, e eles são seguros a curto prazo. Então, eu inicio os 15 primeiros dias com esses remedinhos e já ao mesmo tempo já faço uma formulinha com ginkgo biloba, com um pouco de zinco quelado, porque quando eu tiro o remédio depois de 15 a 20 dias, porque remédio é isso, é usar sempre o mínimo necessário, é usar com bom senso, com critério, porque a diferença do que é remédio e do que é veneno é justamente a dose. Então, a gente faz assim, dentro da medicina integrativa, a gente usa sim os remédios da indústria farmacêutica, procuramos sempre os que com menor efeito colateral, e no caso da Aparecida foi bem escolhido o Vertix. Usamos por 15 dias, 20 dias e deixamos a ginkgo biloba continuar esse trabalho. Agora, a ginkgo biloba, sim, essa pode continuar para o resto da vida, porque além disso ela tem várias outras funções muito importantes no nosso organismo, como melhorar a microcirculação e o aporte de oxigênio para todas as células do nosso corpo. Pessoal, antes de acabar, eu queria lembrar vocês mais uma vez, eu acho muito importante vocês começarem um ano cuidando muito bem da saúde, e esse disquinho composto de cristais de rocha e turmalina, que torna essa água antioxidante, alcalina, de alta capacidade de hidratação, é muito importante vocês estarem usando, e é muito barato, é R$1 por dia, é dinheiro que vocês vão estar economizando muito lá na frente, por não estarem comprando remédios ou drogas. Então, guardem, anotem o site para vocês verem o teste e poderem obter, que é aguadime.com.br. Repetindo, aguadime.com.br. Dime, disco mineralizador. D-I-M de macaco e de igreja de novo. Dime, tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima semana. Até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.